Os grandes desafios que Donald Trump terá pela frente a partir de 20 de janeiro de 2025 é o que nós vamos tratar hoje. E eles não são poucos, eu separei 5 tópicos para vocês. Fique até o final do vídeo e lembre-se da nossa frase-chave também ao final. A gente se vê em detalhes logo depois da vinheta. Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal PH Vox. Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu analista de relações internacionais e geopolíticas, e hoje nós vamos falar aí dos 5 desafios, ou pelo menos os 5 grandes desafios que Donald Trump tem pela frente. Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. É só você vir aqui, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho inscreva-se e você começa a fazer parte aqui da família PH Vox. Tá certo? Bom, meus amigos, vamos lá. De maneira geral, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos com o mundo em uma situação bem diferente do que ele deixou. E eu elenquei aqui 5 tópicos que a gente precisa estar antenados e entender quais serão os desafios que Trump terá pela frente. Então, vamos lá entender cada um deles e como eles podem impactar o rumo das relações internacionais e até mesmo acender ou apaziguar o risco de uma guerra escalada a nível global, ou pelo menos continental dentro da Europa. Um dos pontos que chamam mais atenção é justamente a questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. E a retórica por trás disso leva a diversas concepções e tem narrativas para todos os gostos. Trump é amigo de Putin, vai favorecer Putin, vai entregar a Ucrânia de mão beijada. Por outro lado, alguns dizem que isso também não é exatamente dessa forma. Eu me incluo justamente nesse segundo grupo. A questão é que Donald Trump prometeu, tal qual outros líderes ao redor do mundo, de que ajudaria a acabar com essa guerra em até 24 horas. E Donald Trump tinha realmente a expectativa de que, antes de assumir o seu mandato, a sua influência e o seu governo de transição poderia aí trazer um resultado diferente. A verdade é que isso não está acontecendo e Donald Trump está articulando, e isso já está ficando cada vez mais claro, com a atual administração Biden para fortalecer a Ucrânia, apesar de todas as expectativas de que ele faria o contrário. O ponto é que Donald Trump como na semana retrasada, como eu trouxe aqui para vocês anteriormente, com Joe Biden na quarta-feira, né, na quarta-feira 13 de novembro, e com Vladimir Putin, como soubemos na semana passada, na quinta, 14 de novembro. E na conversa com Vladimir Putin, ele pediu para que as escaladas ali de violência nas zonas de contato ou nas linhas de frente fossem apaziguadas. Olha, vamos tentar manter a situação como está, e assim que eu assumir, a gente vai para a mesa de negociação. E, por outro lado, ao que tudo indica, Donald Trump também conversou aí com o Joe Biden e aprovou o plano para que o uso de armas de longo alcance fossem permitidos para ataques dentro da Rússia por parte da Ucrânia, o que faz parte muito da forma de Donald Trump negociar. O ponto é que nem Vladimir Putin e nem a Ucrânia estão dispostos a ceder 1 milímetro na situação atual, e o que estamos assistindo é uma escalada dos conflitos. Um dos pontos que Donald Trump ficou conhecido internamente dentro da administração americana, e isso aqui vale para o Congresso, vale também para os burocratas, né, que envolvem ali, estão no entorno ou do Pentágono ou da Casa Branca, que Donald Trump tem esse papel de pacificador. Ele foi um dos únicos presidentes a não entrar em conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um verdadeiro marco. Ele, que quando assumiu o seu primeiro mandato em 2017, era acusado de um louco que levaria o mundo à Terceira Guerra Mundial, coisa que o seu sucessor Joe Biden esteve muito mais próximo de conceber. A questão agora é se Donald Trump terá força o suficiente para fazer com que esse conflito desescale antes de 20 de janeiro de 2025. E mais do que isso, nós estamos assistindo nos últimos dias a Ucrânia cada vez mais se fortalecendo com o apoio da atual administração Biden e também com o apoio indireto de Donald Trump, com minas antipessoal, também com os mísseis aí de médio e longo alcance, que tem uma autorização de até 120 milhas para atuar dentro do território russo. Por outro lado, nós assistimos um míssil balístico sendo utilizado dentro da Ucrânia e dessa forma uma escalada também por parte de Vladimir Putin, que alterou
a sua doutrina nuclear. O fato é que tanto Putin quanto Zelensky estão apostando em chegar com um pouco mais de força ou mais fortalecidos nesse momento da mesa de negociação. A grande dúvida é se dentro do Partido Republicano atual, qual lado vai prevalecer. Porque, como eu já expliquei aqui para vocês anteriormente, nós temos uma divisão entre pessoas que estão mais dentro das ligações ou uma visão dos bons e velhos falcões americanos, que tem aquela visão de demonstrar através da força militar dos Estados Unidos a sua posição de xerife no mundo, e uma posição mais isolacionista, que também tem uma área forte dentro do partido, e as duas estão trabalhando ali dentro desse governo de transição, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Fato é que as pessoas que estão no topo nesse momento têm uma visão mais da imposição pela força militar. Cabe a Donald Trump agora usar as suas táticas e os seus meios de negociador para tentar fazer com que esse conflito seja pelo menos congelado. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês envolve o Oriente Médio, porque nós também já estamos assistindo uma guerra que se prolonga por mais de um ano, de Israel contra inicialmente o Hamas, agora o Hezbollah e a invasão do Líbano. Fato importante é que, sob a administração Biden, a qual estava num relacionamento muito belicoso antes mesmo do início da guerra, em 7 de outubro de 2023, Benjamin Netanyahu não estava muito disposto a ceder e conceder posições vitoriosas diplomáticas para Joe Biden, e isso fez com que o conflito escalasse também cada vez mais. Agora, a atual situação demonstra, segundo informes, que as forças de defesa de Israel já admitem internamente que a situação e os objetivos já foram alcançados dentro da faixa de Gaza e seria o momento de desescalar. Por outro lado, a invasão do Líbano também tem tido bons avanços aí que atendem aos objetivos de Israel. E segundo algumas posições e algumas pessoas familiarizadas com o tema e que estão dando declarações sem se identificar aos principais veículos americanos, Benjamin Netanyahu estaria disposto a dar de presente para Donald Trump, após a sua posse, um cessar-fogo junto ao Hezbollah. Por outro lado, Benjamin Netanyahu ganhou muita força politicamente nos últimos 14 meses dentro de Israel. E a tendência é que ele deva continuar pelo menos por mais um ano como primeiro-ministro israelense. Caso isso aconteça, existe um outro problema, porque já está sendo discutido abertamente uma coisa que ainda não está sendo muito falada aqui no Brasil, a anexação da Cisjordânia por parte de Israel. E isso seria aí um outro problema que Donald Trump teria que enfrentar daqui para frente, junto à administração de Benjamin Netanyahu. Isso também traria um impacto nas negociações e relações e o acordo que estava sendo feito com a Arábia Saudita e Israel, e foi pausado justamente pela guerra que se iniciou aí no dia 7 de outubro de 2023. Então esse é um outro ponto muito tenso que Donald Trump precisará ter muita habilidade para tratar. O terceiro ponto, e um grande problema, uma pedra no sapato que Donald Trump terá, é em relação ao Irã, porque a situação também é muito diferente daquela que Donald Trump deixou ao sair da Casa Branca. O Irã fortaleceu-se cada vez mais e também está através de uma guerra por proxy, ou seja, a guerra por procuração e um embate com Israel. O grande ponto que nós temos aqui que é uma situação mais ou menos de uma faca de dois gumes. Se por um lado Israel conseguiu demonstrar que o sistema de defesa aéreo do Irã não é o melhor possível e quebrou muitas dessas defesas de um ataque que aconteceu aí no último mês, por outro lado, o Irã está cada vez mais próximo de ter a sua autonomia nuclear. E isso significa que o Irã pode sim tornar-se uma potência nuclear em pouco tempo. E isso traz dois grandes problemas. Primeiro, porque o Irã já fala abertamente de mudar a sua doutrina nuclear, e aí levando em consideração o que a Rússia fez, seguindo o exemplo, está com uma aproximação cada vez maior com o regime de Vladimir Putin, e por outro lado, isso pode desencadear uma guerra direta com Israel.
Óbvio que hoje isso ainda é pouco provável, mas Israel tem dentro da sua doutrina militar muito bem estabelecido que é necessário impedir a qualquer custo que o Irã torne-se uma potência plena nuclear. E esse é um outro ponto de negociação que Donald Trump precisará fazer, seja com o gabinete de Benjamin Netanyahu ou de um sucessor dele, independente aí do espectro político que ele esteja. O grande ponto é que se isso acontecer, uma aproximação ainda maior envolvendo o Kremlin e Teherã pode acontecer, o que pode acabar aí gerando um amálgama entre os conflitos do Oriente Médio e do leste europeu. Então, o desafio é grande e estancar esses dois problemas, o primeiro e o terceiro agora que estou apresentando para vocês, é primordial já nos primeiros 100 dias de governo de Donald Trump para que essa escalada e essa junção desses conflitos não expanda ali regionalmente. E antes de partir para o próximo tópico, eu quero lembrá-lo da nossa mega promoção da Black November na livraria do PH Vox. É isso mesmo. E nós estamos nos últimos dias para você aproveitar descontos que chegam a incríveis 80%. E você tem diversos livros, são mais de 7 mil títulos à sua disposição. E além de você ter um desconto enorme nas suas compras, você leva frete grátis nas compras acima de R$150 para Sul, Sudeste e as principais capitais. E obviamente, eu quero indicar aqui para vocês o meu novo livro, que está aqui, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. É um livro que dediquei muitos anos de estudo e uma pesquisa desde intelectuais, a história do movimento revolucionário, os primórdios que levaram à criação do Foro de São Paulo e um trabalho de jornalismo investigativo em quase 500 páginas que mostra como o flagelo dessa organização vem tomando conta do nosso continente, principalmente do nosso Brasil. O link está aqui na descrição desse vídeo. O quarto problema que Donald Trump terá pela frente é justamente a Coreia do Norte de Kim Jong-un. Kim Jong-un fortaleceu a sua posição regional, está num processo de semi-emancipação da China, de Xi Jinping, e tem adquirido autonomia e até destaque nos conflitos que estão acontecendo no leste europeu. Isso porque assinou diversos acordos de cooperação militar e de defesa junto à Rússia, está fornecendo munições em larga escala e também está recebendo muito apoio e tecnologia russa dentro do seu país. Kim Jong-un já não está mais numa posição tão debilitada na qual estava há mais ou menos aí 6 anos atrás, quando Donald Trump era o presidente e chegou a visitar a Coreia do Norte, chegou a apertar a mão, ter trocas de mensagens e reuniões em outros países com o líder do regime norte-coreano. O ponto que agora uma negociação nessa posição que Kim Jong-un está é muito mais complicada e Donald Trump precisará de muita habilidade nessa trinca que envolve Teherã, Pyongyang e Moscou. Essa junção pode ser catastrófica e vai ser necessário muita habilidade do seu gabinete de relações externas, que será chefiado por Marco Rubio. E isso também pode ter um impacto direto aqui na América Latina, tendo em vista a atenção que Marco Rubio tende a ter aqui para o nosso continente. E isso envolve Brasil, as fontes aonde estão atuando em diversos países, como Peru, Colômbia, Venezuela, Brasil e agora o recém-eleito Uruguai, que acabou de eleger um presidente também ligado ao Foro de São Paulo. Será um grande desafio para a política externa de Donald Trump nesse ponto. O que nos leva aí ao quinto e último ponto que eu quero levantar, que é a China. A China de Xi Jinping está com problemas de desaceleração econômica e entrar numa guerra comercial com níveis de taxação de 60%, como Donald Trump prometeu durante a sua campanha, será um grande desafio a ser enfrentado. Isso porque Xi Jinping está expandindo e muito a sua iniciativa Cinturão e Rota. A América do Sul entrou de fato e de vez agora nessa meta e isso pode impactar os planos de como Donald Trump vai fazer esse processo. O fato é que dentro do gabinete de transição e dos nomes que Donald Trump indicou, existem muitos empresários que podem ter interesses com a China e tentem também buscar uma solução mais diplomática sem esse enfrentamento na chamada guerra comercial. O ponto que Xi Jinping foi muito agressivo em diversos pontos e isso levou a impactos dentro da economia chinesa. E o que isso significa, PH? Significa que Xi Jinping não deve aceitar
justificar uma guerra tão aberta e franca como Donald Trump fez. E um outro problema que Trump sempre denunciou em relação à China foi o roubo de propriedade intelectual que era feito em larga escala e continua sendo feito, e Xi Jinping não deve abrir mão dessas práticas. E aí, eu quero trazer agora para vocês um outro problema, que é por conta de Taiwan. Porque Donald Trump precisa encarar a China de alguma forma. E o mais provável é que ele faça isso com o fortalecimento do mercado interno através dessa pretensa guerra econômica. Só que, por outro lado, isso pode significar um arrefecimento ao apoio a Taiwan. Isso significa que Taiwan vai ser deixada pelo caminho? Acredito que não, meus caros. Mas pode ser que, pelo menos no início do seu mandato, Donald Trump não tenha uma posição tão férrea de proteção à ilha de Taiwan. Algumas pessoas ligadas à administração anterior de Donald Trump, como Mike Pompeo, chegaram a dar declarações que Donald Trump deveria reconhecer a independência de Taiwan logo nos primeiros 100 dias de mandato. Mas, como ele não faz parte do governo e com a situação atual, é bem provável que Donald Trump não adote esse caminho, pois isso também poderia prejudicar as negociações na guerra econômica. E por outro lado, nós temos que analisar qual é a situação interna do gabinete, como eu prometi para vocês. E para isso, eu quero trazer aqui um pequeno trecho de uma boa análise que saiu no portal Político para entendermos como estaria fragmentadas as posições ideológicas da atual administração que se inicia de Donald Trump. O principal ponto é esse daqui: a capacidade do país navegar. Diversas mudanças dependerá muito do pessoal que Trump trouxer para a sua administração. Mesmo sob seu governo de ferro, o Partido Republicano está passando por uma batalha ideológica entre falcões tradicionais que buscam forjar força no exterior e são avessos a negociações e, por outro lado, restritivos e realistas que buscam evitar conflitos estrangeiros adotando uma visão mais neo-isolacionistas, o America First, como eu venho comentando aqui com vocês já há diversos meses no PH Vox. Por enquanto, parece que os falcões estão sendo nomeados para os cargos mais altos, incluindo Marco Rubio, na Secretaria de Estado, Waltz como Conselheiro de Segurança Nacional e, mais surpreendente, o ex-apresentador da Fox News e veterano de combate, Pete Hegseth, como Secretário de Defesa. Mas já existem forças compensatórias surgindo no novo governo que estarão mais inclinados a aconselhar acomodações, especialmente quando se trata da China. Trump se recusou a nomear alguns falcões de longa data, como o senador do Arkansas, Tom Cotton, e seu próprio ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, que, como eu disse aqui para vocês agora há pouco, chegou a dizer no começo do ano que era hora de reconhecer a independência de Taiwan. O novo círculo íntimo de Trump inclui vários empresários que podem adotar uma abordagem mais diplomática. Entre eles está seu pretenso conselheiro-chefe Elon Musk, cujo sucesso com a fabricação da Tesla na China dependeu dos favores de Pequim e que uma vez se descreveu como uma espécie de pró-China, o que é uma posição que vem mudando bastante e eu já expliquei recentemente em diversos vídeos recentes aqui no canal. O que fez, inclusive, que Elon Musk se aproximasse de Donald Trump justamente para proteger a Tesla aí dos interesses chineses e tentar cercar ao máximo o mercado interno de carros elétricos americanos para favorecer a sua empresa. Outro é o co-presidente da campanha de Trump, Howard Lutnick, que foi nomeado para servir como seu secretário de comércio e que Trump disse que, abre aspas, liderará sua agenda tarifária e comercial, fecha aspas. As empresas de serviços financeiros de Lutnick em Wall Street, Cantor Fitzgerald e BGC Group também têm interesses comerciais substanciais na China. Outros ex-funcionários de Trump, que provavelmente ganharão cargos importantes no novo governo, como o ex-oficial sênior de defesa Elbridge Colby, culparam Taipei por ser um aproveitador de segurança e deram a entender que Trump não seria tão rápido em defender a ilha quanto Biden. O que aqui é muito mais retórica também, tá? Porque os Estados Unidos têm uma lei aprovada dentro do Congresso que obriga os Estados Unidos a exercer essa defesa. Não necessariamente com boots on the ground, tá? Enviando ali diretamente soldados, mas sim com apoio e de defesa, como é feito com a Ucrânia. Mas isso cabe uma outra análise que também poderia ter alguns atrasos nesse sentido, tá? Como o próprio Trump disse em uma entrevista em julho à Bloomberg Business Week, abre aspas, Taiwan deveria nos pagar pela defesa. Taiwan não nos dá nada. Essas pessoas acreditam que não podemos arriscar afundar a frota do Pacífico para um país, Taiwan, que não quer ajudar a si mesmo, disse um especialista
especialista em segurança nacional que está próximo da transição de Trump. E ele continua. O novo presidente já está enviando sinais de paz para adversários estrangeiros, mesmo quando embarca no que só pode ser descrito como aquisição hostil do governo federal, em uma guerra doméstica contra o Estado Profundo ou o Deep State. Como Trump disse em um comício no Colorado em outubro, abre aspas, o inimigo interno é um inimigo maior do que a China e Rússia, fecha aspas. O que é, de fato, né, uma das bandeiras que Donald Trump vem levantando e o que fez com que ele fosse eleito. Ao contrário do que vem sendo dito no Brasil, que Donald Trump fez composições com alianças ligadas ao Centrão e coisas do tipo, isso estaria muito mais próximo, se existisse de fato um Centrão nos Estados Unidos, a alianças com Deep State, o que é o contrário. Ele vem acampando aí a promessa de uma guerra contra tudo isso. Bom, meus caros, então nós temos aí esse cenário que a gente pode traçar e é óbvio, não estou fechando questão, mas colocando diversas cartas na mesa para analisarmos se serão aí de fato concluídas daqui para frente. A nossa frase-chave de hoje é Desafios do Laranjão. Coloque aqui nos comentários essa frase, Desafios do Laranjão, que eu vou deixar aqui um coração do YouTube para todos vocês. Deixe o seu like também, isso é muito importante aqui para fortalecer o nosso trabalho e que mais pessoas recebam esse vídeo. Como eu sempre termino aqui, joelho no chão, Santo Terço sempre à mão, fé e oração, meus amigos, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.